Muito bem, chegamos então à parte final deste estudo específico do livrinho aberto na mão do anjo. Este livrinho aberto, você pôde compreender que se tratava do livro de Daniel, que fora selado até o tempo do fim. E este tempo do fim começaria quando alguns eventos acontecessem. Primeiro, terremoto de Lisboa, 1755. Segundo evento, escurecimento do Sol e da Lua no mesmo dia, em 1780. 1798. Termina o período profético de um tempo, dois tempos e a metade de um tempo, que em cálculos atuais são 1260 anos literais de supremacia papal. Logo em seguida, 1833, queda das estrelas. Tudo isso corroborava para os fiéis ali do século XVIII iniciarem o século XIX crendo de que Jesus voltaria nos dias deles, 1844. Mas o que aconteceu de fato nesse dia que não foi a volta de Jesus? Vamos para Hebreus, capítulo 4, Novo Testamento. O livro de Hebreus, ele é um livro que precisa ser muito bem escrutinado. Você deve estudá-lo com bastante interesse, porque ele revela exatamente o que Jesus faz hoje lá no céu. O livro de Hebreus é uma janelinha que se abriu para nós, além do livro de Apocalipse, mostrando como é o serviço sacerdotal e sumo sacerdotal de Cristo lá no céu. Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à semelhança, mas sem pecado. O que acontece então? Nessa questão aí da purificação do santuário após 2.300 anos de tempo profético, Jesus assume as vestes sumos sacerdotais e inicia o processo do juízo final, julgamento de todas as pessoas de todos os tempos, desde Adão e Eva até os nossos dias. E este processo tem um tempo para acontecer. Quanto tempo, Hildo? A Bíblia não fala. A Bíblia apenas afirma que quando este tempo terminar, alguns eventos vão acontecer na terra e no céu. No céu, a gente vai ver ainda nos estudos aí sobre o juízo final. Na terra, alguns acontecimentos irão marcar, como o caso dos 144 mil, que nós já estudamos aqui na meditação. Este grupo agora que completa os salvos de todos os tempos vai passar pelo tempo da angústia. Por que angústia? A gente também vai falar sobre isso mais para frente, a fim de não misturar os assuntos, porque o foco agora é justamente o livrinho que estava selado e foi aberto, e o anjo entrega para João, e João agora mostra para mim e para você que chegamos ao tempo chamado tempo do fim. Muito bem, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, ocorria o dia da expiação. Este dia envolvia um complexo ritual de purificação do santuário terrestre, simbolizando arrependimento, confissão, perdão e purificação dos pecados. Você pode ler o capítulo 16 do livro de Levíticos, que explica como esse processo funcionava. Era um dia de acerto de contas. Assim como o sumo sacerdote ministrava o sangue do cordeiro para fazer a purificação dos pecados registrados no santuário terrestre, Jesus também aplica os méritos de seu próprio sangue a todo aquele que se achega a ele pela fé, fazendo a purificação de nossos pecados, conforme Hebreus 9:23. Aqui no santuário terrestre, os pecados ficavam registrados dentro do santuário.
por escrito? Não. Se você pegar lá o cerimonial da oferta do cordeiro, o pecador levava o cordeiro sem defeito, confessava sobre a cabeça do cordeiro o pecado, matava o animal, ele era depois queimado no altar em oferta a Deus. O sangue deste animal é que estaria agora carregando o pecado do infrator. Quem fazia o processo de levar para dentro do santuário este sangue contaminado pelo pecado do pecador? O sacerdote, que borrifava no véu, e no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a purificação, quando esses pecados simbolicamente eram retirados do santuário e confessados sobre a cabeça de um dos bodes que era escolhido para o momento. Vamos voltar a falar sobre isso e você vai compreender toda esta simbologia. No dia 22 de outubro de 1844, Jesus passou a atuar no lugar santíssimo do santuário celestial e iniciou o ministério sumo sacerdotal. Estamos, portanto, meu amigo, minha amiga, vivendo o grande dia profético da expiação. Quando Cristo encerrar esta obra de mediação de juízo, ele voltará para dar a recompensa a cada um, segundo nós encontramos em Mateus 25, 31 a 46. A profecia do livrinho aberto, que seria doce na boca e amargo no estômago, é uma alusão ao grande desapontamento de 1844, quando milhares de cristãos aguardavam pela vinda de Jesus e ele não voltou. Porém, o anjo deu uma instrução. Mas antes de ler a instrução, analisa comigo séculos de escuridão da Bíblia. Agora que você tem a Bíblia na mão e entende o que ela está dizendo e descobre que uma das profecias mais significativas se cumpre nos seus dias, e você, sabendo que a purificação do santuário tinha a ver com juízo, você imaginaria que se tratava da volta de Jesus, o que de fato não aconteceu. E o desapontamento foi tão grande. Mães falavam para os seus filhos: não chore, filho, Jesus já está voltando, papai vai ressuscitar e vamos juntos viver eternamente com ele. O filho dizia: não choremos, meu pai vai ressuscitar, minha mãe vai ressuscitar, Jesus está voltando. E essa comoção tomou conta de toda a América do Norte. Aqui no Brasil tinha pessoas esperando a volta de Cristo. No mundo todo, esta notícia da breve volta de Jesus chegou. Mas ele não veio. E isso foi uma decepção muito grande para as pessoas que viviam naquele tempo. E muitos que estavam no grupo dos que esperavam Jesus ficaram tão decepcionados que abandonaram definitivamente a fé e nunca mais se uniram a nenhum grupo religioso. Outros saíram marcando datas achando que tinha algo de errado no cálculo, o que não tinha, e acabavam batendo com a cara no muro, errando datas e mais datas. Mas um pequeno grupo permaneceu, tão pequeno que parecia que se extinguiria em pouco tempo. Olha, eu não sei se chegavam a 50 pessoas de milhares, milhões, que aguardavam a volta de Jesus naquele dia. Se chegasse a 50, era muito. Pelo menos os livros que contam a história apontam um número inferior a 50 pessoas. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas era por aí. Só que esse grupo voltou para a Bíblia. Mas não no sentido de marcar datas, mas de entender o que tinha acontecido naquele dia. Hoje você está sabendo aqui que começou no céu o juízo final. E Jesus está julgando cada pessoa que viveu de Adão até os nossos dias. Em algum momento aí na frente, esse juízo vai terminar. Mas as pessoas ficaram decepcionadas, não sabiam disso, e então começaram a pesquisar. E Deus, através de visões, através de revelações especiais, mostrou para eles que o que estava acontecendo não era especificamente na terra, mas no céu, o que a gente acabou de ler em Hebreus capítulo 9 especialmente.
E o anjo, agora de certa forma, diz para esse pequeno grupo o seguinte: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10 e o verso 11. A igreja remanescente, que estivera oculto no deserto por 1260 anos, conforme Apocalipse 12, 6 e 14, seria revelada como um movimento mundial e as verdades que foram pisoteadas pelo papado, pela ponta pequena, seriam restauradas, conforme Daniel 8:12, Isaías 58:12 e Apocalipse 14, 6 a 12. Apocalipse 14, 6 a 12 nós vamos estudar mais aí para frente e são as 3 mensagens angélicas. Sim, meu amigo, Deus precisou permitir este grande erro, esse grande desapontamento para mostrar ao povo de Deus a igreja verdadeira está de volta. Ela voltou a aparecer mundialmente, agora uma mensagem muito mais poderosa do que quando ela começou. Quando os discípulos se desapontaram, pensaram: estamos arruinados, quem vai pregar, que motivação teremos? E então a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo comprovou que eles, sendo poucos, transformariam o mundo e o transtornariam também. Uma mensagem impactante de um homem que foi crucificado e que era rei dos reis. Uma ameaça aos Césares, uma ameaça aos governantes. Não que fosse uma ameaça, mas era como dissesse assim: vocês são governantes porque Deus os colocou aí, mas existe um governante maior do que todos vocês, que é o Senhor Jesus Cristo. E agora, no final dos tempos, no tempo do fim, Deus reergue a sua igreja de novo, uma igreja que tem origem na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Sim, meu amigo, esta igreja tem como base as 12 tribos, simbolizando o conhecimento revelado no Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, conhecimento revelado no Novo, além, é claro, da própria pessoa de Jesus que esteve entre nós, envolvido com esses 12 e ensinando-os a pregar, a falar de que o reino de Deus estava próximo. Uma diferença é que hoje, quem é chamado por Deus para integrar essa última fase da igreja, a mensagem é vinda a hora do seu juízo. Esteja preparado. Estude mais a Bíblia. Busque saber o que de fato Jesus está fazendo lá no céu. E mais ainda, se pergunte: o Jesus que você está crendo é o mesmo Jesus da Bíblia? É o mesmo que esteve aqui? Ou é um Jesus falsificado que muita gente prega e ensina, mas cuja origem não é da Bíblia? Sim, Jesus advertiu: viriam falsos cristos e falsos profetas. Portanto, esteja muito bem alicerçado nesta verdade e no conhecimento que vem da palavra de Deus. Você acredita estar vivendo no tempo do fim? Os sinais estão marcando isso. Não quer você agradecer a Deus por Ele estar, Jesus, no santuário celestial, intercedendo agora, e não apenas durante o nosso tempo de vida, não. Essa intercessão de Cristo agora, mais do que nos outros séculos passados, é uma intercessão maior ainda, porque tem a ver com o registro do seu nome no livro da vida, meu amigo. Ele tem que escrever este nome no livro da vida ou no livro da morte. No qual deles Jesus vai escrever? Eu e você nada podemos fazer para incentivar Jesus a fazer uma coisa ou outra. Agora podemos crer no sangue da propiciação feita por Jesus, no nome dele, na graça dele, e obedecer aos seus mandamentos, que é o que a Bíblia ensina. O restante é com Jesus. A briga agora para nos salvar é dele, não é mais nossa. Ele está brigando, ele está batalhando lá
não somente diante de Deus, mas diante das acusações contínuas de Satanás de que você e eu não somos dignos da salvação. Pensa nessa grande batalha que acontece, e tudo isso para te salvar. Não é hora de agradecer, então, a Deus porque Jesus batalha por nós? Deseja você fazer parte do último povo de Deus nessa terra, do último remanescente, aqueles que hão de pregar a obediência à lei de Deus, no meio de uma geração que rejeita a própria lei de Deus, prega que ela foi abolida na cruz do Calvário, prega que Jesus veio aqui para mudar tudo que o Pai havia estabelecido desde o princípio. Sim, você e eu estamos vivendo no meio dessa geração que insiste em afirmar que a lei de Deus não é mais necessária em nossos dias. E quando isso acontecesse, é porque já estaríamos bem perto do tempo final, deste tempo do fim. Que Deus te abençoe, e se você quiser fazer parte, vem comigo, junte-se a mim e a tantos outros que hoje pregam sobre a grande verdade da palavra de Deus e de que há um juízo em andamento. E quando ele terminar, Jesus aparece nas nuvens dos céus. Infelizmente, aí será tarde demais. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.